Fala pessoal, beleza? Hoje nós vamos gravar aqui a montagem completa de um servidor Xeon. A gente vai montar um servidor Xeon que vai ser usado para alguns vídeos de tutorial no canal e eu vou fazer o passo a passo aqui de toda essa configuração com vocês, sem mais delongas. Iniciando aqui o processo de montagem, ele já vem com o processador preso na placa-mãe. Eu não precisei tirar, porque eu imagino que isso deve ser feito para colocar numa esteira de teste. O processador já vem testado da loja, né, do fabricante, então eu deixei da mesma forma que ele está. Já de início aqui a gente observa o seguinte, o que nós temos aqui no detalhe? Quatro USBs 2.0 e duas USBs 3.2, né? 3.0, se não me engano, acho que não é 3.2 não. Um Ethernet e aqui os integrados de som. O que acontece aqui na montagem? Além desses encapsulamentos de USB e de conexões, na própria placa-mãe a gente também tem aqui os engates aqui do USB. Aqui a gente tem a conexão de energia, conexão USB, conexão de áudio, enfim, todas as placas aqui. E essa USB da própria placa, ela também é uma USB 3.0. 4 slots de memória. Esses 2 slots de memória de cada lado, você pode perceber que tem 2 slots aqui e 2 slots aqui. O slot que geralmente funciona como primário, ela geralmente opera quad channel ou dual channel. Essa em específico da Qidia, ela, não sei se pronuncia certo, imagina que deve ser isso, a Qidia D4, tá? Que é o modelo, todas as informações do equipamento, descrição e link para compra eu vou deixar na descrição do vídeo, para ficar mais fácil de vocês capturarem depois aí. A configuração desses 2 slots de memória sempre vai ser em paralelo. Então, se você for usar a memória só bem, você vai colocar no primeiro slot cinza que está aqui em cima. Esse que tá, vou deixar só grifadinho aqui, mas é para você saber que é esse aqui. Se você, por exemplo, eu quero usar 4 pentes de memória. Eu tentei, nessa configuração aqui, colocar 4 slots de memória. Qual foi o problema que eu tive? Esses slots de memória que vêm com a placa-mãe, eles são slots do tipo SCC. Que diabo é esse SCC? São slots de memória que servem para servidor, tá? São placas de memória que servem para servidor. Como eu já tinha 2 Kingston Fury aqui que estavam guardadas, e o objetivo justamente de montar o home server é gastar o mínimo de valor possível e tentar montar com o que você tem, tá? O home server, o ideal para você começar a fazer algum tipo de estudo em cima disso, é você pegar alguma coisa que você já tenha e esteja obsoleto ou parado aí um recurso que você esteja sem utilizar. Por exemplo, um notebook velho dá para você fazer, um computador que você ele está ligando, está funcionando, mas que ele não tem mais um uso, por exemplo, para você jogar ou para você configurar alguma coisa, dá para você utilizar ele como um home server tranquilamente. Dá para colocar muitos serviços, a gente vai fazer ao longo dos vídeos aqui, a gente vai fazer vários tutoriais explicando como fazer isso. Antigamente eu utilizava um Miniplex, eu vou deixar a imagem aí na tela. É um servidorzinho da Dell, da Lenovo, perdão. É um Uniplex da Lenovo, que é um servidorzinho pequenininho, consome muito pouca energia, ele consome em torno de 40 a 50 watts, e agora eu estou trocando para um servidor, porque qual é o objetivo de fazer a troca para esse servidor? A gente fazer uma série de avaliações, inclusive o custo efetivo de deixar um cara desse ligado, para avaliar qual é a eficiência energética que ele tem, por exemplo, se vale a pena deixar um equipamento desse ligado ou não. De volta aqui para a questão da memória, essas memórias que estavam aqui, que vieram com ele, são do tipo SCC. Se eu quisesse deixar só elas ligadas, eu teria que deixar elas ligadas nesse slotzinho cinza, tá vendo? Esse slotzinho aqui, ó, o cinza. E aí eu colocaria nele. Eu fiz um teste tentando colocar as duas, mas não funcionou. Por que não funcionou? Porque essas memórias são incompatíveis. Você não vai conseguir deixar a memória de servidor ligada com memória de desktop, tá? Então eu optei por colocar memória de desktop, até porque eu vou ligar nessa máquina uma placa de vídeo e o objetivo é fazer alguns testes de hardware também, virtualizando o jogo, virtualizando a GPU dela direto. Partindo aqui para frente do vídeo, só para poder mostrar aqui o seguinte, nessa montagem ela já veio com essa chapinha atrás, tá vendo? É uma chapa de ferro. Tem algumas pessoas, não é todo mundo, tá? Eu já vi gente fazendo isso e isso é erradíssimo. O quê? Remover essa chapa aqui. Tá? Ou pior, você não tem essa chapa de ferro atrás da placa-mãe e aí você coloca o processador aqui. Por quê? Vai empenar a tua placa, tá? A placa de vídeo com o tempo, com o calor, a utilização, ela vai
empenar, ela vai literalmente empenar, e aí o que vai começar a acontecer? Vai começar a dar problema na solda, ela vai começar a desprender algumas coisas, vai dar uma série de problemas e, obviamente, provavelmente a placa vai pro saco. Então, se não tiver isso aqui, geralmente quando você compra um cooler, né, ou compra um water cooler que fala, né, seja o water cooler ou seja o cooler normal de ventoinha, ele já vem com uma chapinha dessa para você prender embaixo, igual tá ali, você vai prender ela para dar um reforço ali e colocar o cooler no lugar, tá? Ou o water cooler também. Seguindo aqui com a montagem, a gente tem aqui toda a parte de configuração indo da esquerda para a direita. Aqui da esquerda para a direita você tem as conexões que você vai utilizar para ligar a tua placa-mãe no gabinete, tá? Power, reset, os LEDs de HD, tudo isso, tá? Isso aqui hoje em dia já vem marcadinho, não tem tanta dificuldade. Com o próprio manual da placa você consegue fazer isso facilmente. Aqui você tem o engate da USB, tá? Que é para você ligar no espelho USB que fica na frente do gabinete, ou na lateral, ou em cima, enfim, a USB externa que tem no gabinete. Aqui você também tem outras fontes de USB, mais a parte de áudio. Essa parte aqui é a parte do áudio. Seguindo aqui, essa parte aqui, no meu caso, tá, tem algumas placas que não vêm com essa ventoinhazinha adicional que fica ali ventilando essa parte que fica na lateral direita, é onde ficam os VRMs. Que diabos são esses VRMs? Os VRMs, na verdade, são os responsáveis por regular a tensão e a temperatura, né? Eles vão modular essa parte de energia elétrica para o processador. Só que como eles têm muito trabalho a ser executado, principalmente num processador que é um processador para servidor, né? O Xeon, na verdade, é um processador que ele é utilizado em servidores e fizeram uma adaptação para que ele funcionasse em placas-mães que funcionam para desktop. Em resumo, é isso. Essa ventoinha ela vai fazer o quê? Ela vai ajudar a dissipar a temperatura desses VRMs. Ela vai ficar ali ventilando e jogando esse ar para fora e ajudando na exaustão, que o próprio cooler também vai ajudar a fazer. Então ele vai pegar o calor do processador, que está aqui, né, que é a parte mais quente do processador, é o centro, o núcleo dele, e aqui esses VRMs também vão gerar calor. O que vai acontecer com esse calor que os VRMs estão gerando? Depois de um tempo, ele vai dissipar essa temperatura. Você tem fonte de calor aqui, e obviamente que em outros pontos da placa. Só que nesses pontos aqui onde você tem mais calor. Então, essa é a parte que eu menos recomendo você economizar. A placa de vídeo, você pode pegar uma RX 580, que o pessoal fala bastante aí, que são placas bem baratas. No meu caso, eu peguei uma uma GPU antiga que eu tinha aqui, que não estava em uso, e coloquei para rolo aqui para funcionar, também serve. Agora, se o seu equipamento tem uma placa de vídeo on-board, né, aquela que fica ligada direto no chipset da placa, ou o seu processador já tem um driver gráfico, não tem problema, mas ele vai gerar calor também, e é interessante que você tenha uma distribuição de calor legal pelo equipamento. Uma ventoinhazinha para fazer pelo menos uma distribuição desse calor é o ideal. Eu vou pegar agora o cooler. Esse cooler que eu estou usando, como eu não tinha um cooler que funcionava com Xeon, eu fui obrigado a comprar um. Então eu peguei um Rise Mode, deixa eu colocar ele aqui de frente. Eu peguei um G800, ele é RGB, mas eu não liguei o RGB, porque, né, vou ficar isso aqui ligado o tempo todo com essa luz aqui, essa discoteca, eu não curto, então eu deixei a luz apagada. Se você gosta de RGB, já vai dar mais um enfeitezinho aí, um incremento. Por que eu peguei esse camarada? Deixa eu só colocar ele aqui fora da caixa, no vídeo já peguei ele fora da caixa. Qual é o detalhe aqui desse camarada? Ele tem, além de duas ventoinhas, ele tem... Essa aqui, na verdade, são os itens que vieram com ele. Ele veio com algumas travinhas de plástico. Existem umas pecinhas que vieram com a placa-mãe, que são essas pecinhas aqui, ó. Deixa eu voltar o vídeo. Se você observar aqui, ele tem uns parafusozinhos de aço que vieram aqui, né, de aço inoxidável, que vieram junto com a placa-mãe. Eu te recomendo utilizar esses parafusos. Por quê? Eles já vieram no padrão que a tua placa-mãe vai precisar, tá? Isso tô dizendo no meu modelo aqui da Quidia, tá? Mas eu imagino que seja bem padrão para outras placas. Ele já vem com esse engate e ele já vem também com as travinhas já presas na placa-mãe. Então, esse é o padrão. O tipo de furação dele é chave de fenda, né? Então, só você dar um apertozinho, ele não precisa apertar com muita força, é só você deixar bem travadinho, porque ele vai encaixar a estrutura de plástico que vem junto com o cooler ou que já vem com a placa-mãe. Essa estruturazinha de plástico é que vai prender o seu cooler à base do processador para poder fazer a distribuição de calor. Outra coisa importante, por que eu peguei esse cooler, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Se você observar aqui, esse processador, ele tem 6 heat pipes. O que diabo é esse heat pipe? São pontas do processador que vão ficar em contato direto com o processador ali para fazer a troca de calor. São esses caras aqui, ó. Aqui nesse caso você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 heat pipes. Quanto mais heat pipes, melhor. Em resumo, é isso. Você tem processadores que não precisam de tantos heat pipes. O processador que eu estou usando,
Eu vou deixar tudo na descrição, mas eu tô só exemplificando aqui. É um Xeon 2680 V4. O ideal é você investir um pouquinho mais. Se você puder, se você estiver montando, pô, eu vou montar, já tenho a placa-mãe, tenho tudo aqui, vou colocar um Xeon, coloco uma ventoinha boa, um water cooler de qualidade, um cooler bom nesse estilo aqui, de preferência de 4 a 6 heat pipes. Tem coolers desses que são muito bons, que tem 4 heat pipes só. Na verdade, qual é a utilidade disso? Quanto mais heat pipes, mais saída de temperatura eu tenho para que o cooler consiga pegar essa temperatura e jogue o ar para cima. Então você vai ter mais eficiência de distribuição de calor e, obviamente, de exaustão desse calor. O cooler ele vai pegar esse ar quente e vai jogar para fora do gabinete. Beleza. Seguindo aqui, eu fiz aqui, ó. Essa parte aqui é o que eu queria mostrar e eu não tinha lembrado que eu tinha gravado. Tá vendo, ó? Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 heat pipes. É porque aqui o outro, a luz ficou em cima, mas aqui embaixo tem o 6º heat pipe. Esses caras aqui que vão ser responsáveis por fazer isso, eles vão pegar o calor que está passando pelo processador. Lógico, né? Você tem o processador e você tem a pasta térmica. A pasta térmica vai passar esse calor pro heat pipe e ele vai jogar para cima e vai fazer a exaustão. Então, quanto mais, melhor. Aqui a gente tem os conectores, tá? Você tem os conectores de LED, que eu falei que eu não usei, e você tem o conector principal, que é o conector que vai ligar no CPU fan, na placa-mãe. Tem um slotzinho lá que está escrito CPU fan, geralmente fica próximo do VRM, né? Ele fica no ladinho ali, onde ficam os VRMs, para você poder encaixar. Esse arozinho de plástico ali veio com o cooler, mas eu tentei utilizar ele e não ficou legal. Então eu acabei usando o que veio com a própria placa-mãe. Esse aqui foi o vídeo que eu fiz a montagem do próprio cooler ligado na placa. Então, como é que funciona aqui? Lembra que eu falei daqueles parafusos? Então, os parafusos são esses aí que eu estou apertando na placa agora. São os parafusos que são utilizados para fixar essa base de plástico e poder encaixar a garrinha do processador, né? Que são aquelas garrinhas de ferro que ficam ali junto do processador. Lembrando que esse tipo de procedimento é muito importante que você faça com calma, verifique direitinho a posição do cooler e o tamanho que tem em relação à placa. Porque se eu colocasse ele de outra forma, ele ia bater a parte de ferro dele nas memórias. Ia passar parte desse calor para as memórias. Ou seja, a longo prazo ele vai dar uma dor de cabeça. E como eu precisei tirar 2 memórias, o que eu fiz? Eu tirei as 2 memórias secundárias que estão ali, tá? Essas que estão aqui, ó. Essas aqui eu tirei. Essa e essa aqui. Então eu deixei um espaço maior para o cooler poder ficar ali posicionado e não transferir tanto calor. Outra coisa muito importante. Esse espaço aqui, ó, é onde fica o NVMe, que seria o HD daquele tipo. É o HD SATA NVMe, né? O SSD NVMe. É o HD, né? É o tipo de HD é a tecnologia mais nova que a gente tem de HD hoje. Qual é o segundo problema relacionado a isso? Aonde eu coloquei o cooler aqui, ó, se eu não colocar esse equipamento ligado com o dissipador de calor, com o tempo ele vai ficar passando o calor do processador, né, da ventoinha, para esse equipamento. Deixa eu só avançar um pouquinho para a parte em que eu prendo o cooler no processador. Você pode observar que eu, de início, tentei colocar ele mais na horizontal, mas quando eu liberei os espaços de memória, eu optei por deixar ele desse jeito. Outra coisa que eu precisei fazer também foi o seguinte: esse esse cooler da Rise Mode, ele tem umas travinhas de ferro. Essas travinhas você consegue desconectar elas e plugar para poder ficar mais fácil de mudar a posição, né, da ventoinha ali nessa estrutura. Porque essas garrinhas acabaram atrapalhando a posição do fio para ligar no CPU Cooler, né? No conector do CPU Cooler do gabinete. Uma das dificuldades de você utilizar esse tipo de equipamento é isso, porque como são processadores adaptados, consequentemente eles não são feitos para esse tipo de funcionamento. E o cooler que você está utilizando para eles, utiliza uma garra que também é adaptada numa peça de plástico. Então tem essa questão também. Tem algumas placas-mães, é porque essa... Como eu falei, eu tentei pegar o dentro do mais barato possível. Só para você ter uma noção, na promoção que eu peguei essa placa, eu consegui pegar a placa, o processador e as 2 memórias por menos de R$300. Se você for montar um computador hoje com placa, processador e memória novos, você não vai pagar isso. Mas lógico, você vai ter um equipamento novo, com garantia. Esses equipamentos aqui, o máximo que o fabricante vai me dar são 3 meses de garantia. Eu sei que tem muita gente aí que é evangelizador de Xeon, mas na boa, se você vai montar um computador novo, o ideal é você pegar algo que você tenha garantia no Brasil, que sejam peças que sejam vendidas aqui, principalmente quando a gente fala dos equipamentos mais caros, que é placa-mãe e processador. Para você montar hoje uma placa-mãe e um processador zerado, se você for comprar numa loja nacional, você não vai gastar aí na faixa dos R$800, R$900 para pegar um kitzinho legal.
Então, se o teu objetivo é montar uma máquina nova, esse aqui não é o momento. Se você já tem um computador e você quer montar para poder fazer um servidor, é bacana. Esse aqui já é o layout praticamente final de montagem. Eu prendi aqui o cooler, deixei o espaço para poder colocar a GPU já estava ali fora da caixa, né, para poder encaixar. E aqui agora a gente começa a parte de montagem do gabinete. Ele vem com os parafusinhos, vem com todas as pecinhas aqui. O que acontece, tá? Isso é básico de montagem, imagino que se você for parar para montar um computador, você que está vendo o vídeo já deve saber disso, mas é importante a gente falar. Quando você compra o processador, né, quando você compra o gabinete, perdão, ele vem com umas pecinhas douradas, que são umas buchinhas para você poder prender nessa estrutura aqui, ó. Ele fica preso aqui. Esse é o espelho, tá? O espelho da placa-mãe, que obviamente você vai deixar preso na parte lateral dela ali, para poder encaixar a placa-mãe. E aí você tem as furações, ó, tá vendo esses parafusinhos aqui, ó? É importante que você vai colocar a placa primeiro para você medir, verificar a estrutura ali, né, a distância que você precisa para encaixar ela, e nessa distância você vai colocar essas pecinhas douradas, que são a chapa. Você pode ver que eu estou colocando ali a placa agora para poder medir. Eu já marquei porque eu já tinha de cabeça, mas foi aonde eu coloquei os parafusos, ó. Se você for observar, eu coloquei aqui, ó, eu coloquei aqui, 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 aqui e aqui também. Tá? 6 parafusos. Geralmente na caixinha da placa-mãe vem 6 pecinhas. Aí você vai colocar de acordo com o que veio na caixa. Aqui eu já prendi a placa e vou colocar os parafusos. Eu optei por colocar uma chavinha menor porque fica mais fácil. Não tem tanto perigo de você deixar a chave cair, às vezes esbarrar em alguma coisa ali, danificar a placa. De novo, esse passo aqui é um passo que você precisa fazer com bastante calma. De preferência com uma ferramenta mais leve para você não ter perigo de derrumbar essa chave e ela acertar alguma coisa na tua placa e danificar. Aqui eu já estou colocando. Repara que nesse ponto aqui, ó, a vantagem dessa fonte, dessa ventoinha aqui da Rise Mode é porque isso aqui é modular. Essas duas ventoinhas aqui tem essas travinhas aqui, ó. Eu consegui soltar, mas se você for utilizar um outro, talvez você precise só desaparafusar a ventoinha e mudar de posição, girar ela, né? Por quê? Eu precisei que esse fio aqui, ó, tivesse espaço para eu poder, nesse ponto aqui da placa que você tem o CPU fan. Esse CPU fan, o engate para você ligar a fan do CPU. Agora, seguindo aqui, ó, a gente tem a parte do engate da placa-mãe. Aqui a gente vai ligar a placa-mãe. Essa placa-mãe, ela consegue funcionar com a placa de vídeo mais recente. Se você tiver alguma GTX aí, modelo novo, ela vai funcionar tranquilamente. No meu caso, eu estou usando o Xeon 2680 e eu estou utilizando uma GTX 1660. Não é GT, não, é 1660 só, escrevi errado. Mas beleza, tá? É uma GeForce, uma plaquinha que eu peguei na OLX. Peguei ela usada, muito bem, obrigado. Essa fonte da Corsair também eu comprei usada. Como o objetivo era montar o servidor com o máximo de peças sucateadas, eu procurei algumas coisas usadas em alguns sites e algumas peças dessas aí que já estavam não recondicionadas, mas de revenda, né? Só para você ter uma noção, uma RX 550 dessa deve estar custando na faixa de uns 400 a 450 reais. Eu paguei 120. Lógico que eu tinha como testar essa fonte, eu tinha como fazer algumas coisas e também aonde eu fiz a compra eu tinha garantia dessa compra, tá? Não vai comprar em qualquer lugar pra você não tomar a volta. Ali nesse momento eu tô fazendo engate padrão, tá? Isso aqui é bem tranquilo. Você vai encaixar a placa de vídeo. Lembrando que nesse pedaço aqui, ó, se você for observar, eu tenho um espaço bem confortável entre a placa de vídeo e o processador e a ventoinha, tá? Isso é importante porque essa placa de vídeo, ela já tem um dissipador de calor, ela já tem um processo de distribuição de calor para o computador. Então é importante que ela tenha um espaço para fazer essa distribuição, porque se ela ficar muito rente, né, se eu tivesse colocado, por exemplo, o processador virado na vertical, né, em relação a essa imagem aqui, né, esse heat pipe aqui, né, essa chapa de ferro para cá, ele ia ficar jogando esse calor nas costas da placa de vídeo, vai dar problema. Então isso é sempre importante você dar uma olhadinha antes de plugar as coisas, meio que dar uma montada ali visualmente, dar uma olhada, ver o que vai funcionar melhor para você não ter dor de cabeça. Aqui já é o momento em que eu fiz o final da montagem praticamente, ela já está toda encaixada, tudo configurado, tudo plugado. Finalizada a montagem, você pode observar que o servidor já ligou, tá ali todas as pecinhas plugadas. Lembrando que é aquilo que eu falei para vocês, eu optei por deixar a placa de vídeo naquela posição, a ventoinha, e aqui eu estou utilizando só um slot de memória, tá? 2 slots, na verdade, um em cada lado. Quando você acaba de configurar o servidor, ele já liga
no setup da máquina, já está tudo configurado. Eu vou fazer um outro vídeo para esse vídeo não ficar muito extenso. A gente vai falar da configuração. Eu vou estar utilizando uma ferramenta, um gerenciador de VMwares e containers chamado Proxmox. A gente vai fazer toda essa montagem passo a passo, vamos configurar do zero esse servidor. A gente vai agregar nesse servidor algumas ferramentas, tá? Algumas delas nem todo mundo vai conseguir utilizar por conta do tipo de equipamento e pela forma como ele está sendo configurado. Mas nada impede de você seguir até o final, porque ele vai te dar muita informação para você conseguir configurar um notebook, um servidor pequeno, uma máquina, ou até mesmo se você quiser fazer uma máquina virtual e brincar ali, tentar testar algumas coisas, vai ser bem bacana. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se tiver dúvidas, deixa nos comentários e até a próxima.